Fala galera da Liga, sejam bem-vindos mais uma vez, mais uma análise. Hoje a gente vai falar o quão é importante um quarterback numa equipe. Nada mais legal para a gente comentar sobre isso do que o jogo, né, do Denver Broncos agora, que sofreu com a perda de 3 quarterbacks aí por causa do Covid-19. Então hoje a gente vai falar sobre algumas nuances da importância do quarterback, né, e como que as defesas se comportam quando elas sabem que não tem um quarterback que ameaça de fato, especialmente a secundária. Se você está chegando no canal agora, não deixe de deixar aí o seu like, né, de ativar as notificações para conferir as análises assim que elas saem, tá legal? Nesse primeiro snap, a gente vai ver, né, o Denver jogando o que a gente chama de Wildcat, né, que significa um running back, um skill player, né, pode ser um receiver, pode ser alguma outra posição, jogando na posição de quarterback. Então o que a gente vê nessa jogada aqui são algumas coisas interessantes, né? A primeira coisa, a gente vê a defesa com 2 safeties altos, tá? A gente vê um empty back, que é o que a gente chama, então tem 4 recebedores, né? A gente vai ter aqui um tight end na linha, tá legal? E a gente vai ter o quarterback, né, que no nosso caso é um running back, tá? E eles vão jogar esse Wildcat. Legal a gente reparar como que a defesa faz a rotação, né? Então eles sabem que a ameaça do passe não é tão grande, tá certo? Então eles giram a força da defesa para jogar um jogador extra, né? Então a gente vê essa rotação aqui, né? E um desses jogadores ele vai acabar fazendo a pressão no quarterback e esse camarada aqui vai acabar reposicionando esse jogador. A gente diz que quando a defesa faz isso, ela está rotacionando para o lado forte, trocando a força da defesa. Então o Denver mostrou para a gente aí, né, deu aquela pequena ilusão, essa é uma jogada com o pull do guard aqui, né, a ação dele cruzar ali a linha de scrimmage e fazer o que a gente chama de kick out do outro lado, né? Então eles deram pra gente essa ilusão aí de que logo no começo da partida seria bastante proveitoso, né, correr com a bola, mas não foi isso de fato que aconteceu, né? Nesse snap a gente já viu o quarterback, né? O número 2, e esse quarterback é o seguinte, ele veio de Wake Forest, né? Há muitos anos, há 3 anos, ele fez a sua última partida oficial enquanto quarterback, ele foi recrutado enquanto receiver, e que Denver está fazendo o que a gente chama de sprint out, já falei sobre isso no canal, né? Sprint out é o ato da linha ofensiva em fazer uma cortina, né, de proteção para um dos lados, e a gente vai ver o quarterback se movimentando para aquele lado também, e o objetivo disso aqui é colocar todos os recebedores na linha de visão do quarterback. Então, quando a gente faz o que a gente chama de drop back pass, que o QB dropa, né, reto, e ele começa a escanear uma progressão, ou a gente dá diferentes chaves de leitura para ele, ele fica parado e a pressão está chegando nele. Quando a gente faz esse tipo de jogada que a gente chama de sprint out, né, a gente está colocando ele em espaço e todas as rotas que a gente está jogando estão entrando no ângulo de visão do quarterback, né? Que no topo a gente tem uma outra rota. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que se manter em movimento e ele tem que ler meio campo. Nesse caso, né, a gente vê que claramente essa bola seria... A gente vê uma rota clear aqui, a gente sabe que ela é para limpar, a gente vê uma rota curtinha, mas a gente vê que essa rota crosser aqui, ou rota over, estava bem aberta, né? O quarterback não teve tempo de fazer essa leitura, porque na progressão a gente vê uma infiltração ali chegando nele e infelizmente ele precisa jogar essa bola fora, né? Então nesse momento a gente vê o número 94 aqui quebrando essa proteção, né? A defesa corre com o ataque uma vez que os gaps estão mudando de lugar, né? E a gente vê essa penetração forçando o QB a não terminar a sua progressão e ter que jogar a bola fora. Nessa próxima jogada, a gente vê a mesma ou uma rotação bem parecida da defesa, né? Uma vez que o ataque não apresenta ameaça aérea, eles podem encher o box, que a gente fala, né? A caixa é essa região entre os tackles aqui, né? Eles podem colocar muitos jogadores lá, tá? A gente tem um tight end ali,
né? E o QB agora, ele sabe que ele tem uma janela de 1 contra 1 aqui embaixo. Então a gente vê um safety alto, né? Aparentemente, né, pré-snap, todos os DBs estão jogando man coverage, ou seja, marcação individual. O QB já sabe disso, né? Então ele pode tentar essa bola aqui, tá legal? A gente vê que ele faz, isso é o drop back pass, ó. Ele pega, dropa, né? Ele recua e ele faz o lançamento, mas a gente sabe, né? E aqui a gente destaca a importância de um bom quarterback, né? Dele conseguir fazer esse lançamento. A gente entende que esse lançamento nessa situação aqui foi um lançamento arriscado, ele não estava aberto. Então, quando a gente fala nessas rotas go, essa rota fly, ou rota fade que a gente fala, né, que é essa rota vertical por fora, a gente está dizendo que se o QB errar, ele tem que errar para mais, né? Então, rodando aqui na perspectiva do receiver, a gente vai ver que o corner faz um bom trabalho e nessa hora o receiver tem pouco espaço para trabalhar na sideline. Né? Então é aqui que alguns ataques eles se tornam bastante sofisticados. Muitas vezes esse receiver, né, ele vai correr o que a gente chama de option route. Option significa que se o DB está atrás de mim, eu vou me manter vertical, tá ok? Mas se o DB estiver no meu topo, eu vou fazer o que a gente chama de comeback, que é virar para a sideline e receber essa bola no que a gente chama de back shoulder, né, que é essa bola no ombro de trás, tá legal? Mas isso é algo que demora bastante tempo, né? Tem que ter bastante química entre os quarterbacks aí. Não foi o nosso caso, não foi o caso do Denver. Ele teve apenas 36 horas aí para desenvolver essas jogadas e mais uma vez foi quase interceptado ali numa bola arriscada de se lançar, tá legal? Legal, a gente vê aí que a culpa não está só no quarterback, né? A gente está vendo uma movimentação que a gente chama de pin and pull, né? O que significa isso? Alguns jogadores vão fazer o que a gente chama de down block, que é bloquear para um certo lado, né? Oposto à corrida, e a gente vai ver o que a gente chama de pulls, né? Que a gente comentou mais cedo, que são OLs que saem para liderar esse bloqueio. Então a gente vai ver alguns OLs aqui, dois nessa situação aqui, fazendo esse pull. Eles saem para liderar a jogada, né? Se essa jogada tivesse sido executada, bem executada, o ataque teria chance de bons ganhos aí, mas a gente vê que nesse caso aqui houve penetração em cima do nosso center, né? Então aqui ele está acabando com o flow, ritmo, né? O sentido da jogada e sofrendo teco. Uma outra coisa interessante da gente ver de novo, né, é a rotação dos safeties. Mais uma vez eles começam mostrando dois safeties altos. Isso aqui é um grande indicativo de cover 2 homem, ou seja, todos esses receivers estão sendo marcados em marcação individual e os dois safeties estão cada um trabalhando para as suas metades do fundo do campo, mas não é isso que acontece pós-snap. Né, a gente vê que pós-snap eles começam, pré-snap eles começam a se movimentar e pós-snap a gente faz aquela movimentação que a gente comentou. Né? Então a gente vê esse camarada aqui descendo para marcar individual no receiver e o DB que anteriormente estava na frente dele acaba entrando em pressão. Tá? E essa pressão, no nosso caso aqui, a gente vai ver que esse DB ele começa a se movimentar, a gente chama essa técnica, né, ou esse ato de creeper, né, quando ele começa a se movimentar mais para perto, e aqui aquela clássica blitz para matar o que a gente chama de zone read. Né? Zone read a gente sabe que o running back vai cruzar a face do QB e correr naquele sentido, mas há a chance do QB puxar a bola, igual a gente já falou especialmente no vídeo nosso do Cam Newton, do QB puxar a bola e correr no perímetro. Então a gente vê que esse jogador ele vem responsável pelo quarterback, ele vem pelo ombro de fora, né, do quarterback e depois ele se direciona para o running back. Então a gente vê nessa situação aqui que ele está forçando a entrega, ele está forçando o QB a entregar, né? E é uma forma de a defesa acrescentar números no box, números contra o jogo corrido, uma vez que a gente já sabe, né, que não há ameaça aí vertical. Nessa próxima jogada a gente vê um rush
de 5 homens, né, no quarterback, 5 DLs, e a gente vê a importância de um quarterback. Então, nesse momento da partida que a gente já estava no segundo quarto, né, o quarterback não estava conseguindo render muito bem, e agora eles estão chamando conceitos mais simples. A gente já viu aquele sprint out, que é algo bem fácil dos QBs executarem, e aqui a gente está vendo uma slant error, a gente já falou sobre ela também. Né? Essa slant arrow ela tem o objetivo, nesse caso específico aqui, de ler um dos jogadores. Nessa situação é o nosso linebacker, né? Ele é o jogador da flat, que é essa zona do campo aqui delineada pela minha marca ali do X. Né? Então o objetivo nessa jogada é que esse tight end ele movimente o linebacker com ele. Então o tight end vem, ele traz o linebacker, né? E aqui a gente vaga uma janela enorme em que o receiver deveria receber essa bola. Então, nesse caso, essa bola devia estar sendo encaixada aqui, né? A gente vê que a falta de precisão do quarterback, mesmo em esquemas tão simples ou conceitos de passe tão simples e sem pressão, né? Aqui ele não está sofrendo pressão nenhuma, o pocket está bem estabelecido, né? Ele não consegue completar essa bola. E é isso, pessoal. Aqui a gente volta para a nossa primeira jogada da nossa análise. A gente viu hoje a importância de um bom quarterback, a importância do quarterback conseguir trabalhar os conceitos de rota com seus receivers, né? Trabalhar também o que a gente chama de audibles e leituras. Então, ele vai pisar em campo, ele vai ler o que está acontecendo, ele vai comunicar e ajustar isso com a sua linha ofensiva, as proteções, né? E fazer a gestão, uma boa gestão de jogo. Isso é algo extremamente difícil na NFL, né? Algo extremamente avançado. A gente já viu isso acontecendo antes em high school ou college, né? A gente fala até em Divisão 1, 2015, teve um jogo fenomenal entre Baylor e a Universidade da Carolina do Norte na final, no campeonato, em um dos bowls, se não me engano, no Fiesta Bowl, Sugar Bowl, não me lembro. E Baylor não tinha nenhum quarterback, eles correram a bola o jogo inteiro e ainda conseguiram sair com a vitória. Na NFL o buraco é mais embaixo, o nível de atleticismo é muito alto, a gente vê a importância de um bom QB com uma boa precisão e conhecimento do ataque. Tá legal? Se você gostou, deixa o like, deixa algum comentário aí pra gente comentar. Um abraço, até a próxima.